Começando estudo semanal para a semana do dia 29 de abril e primeiros dias também de maio. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, que é mais curta, tem feriado, muita notícia, payroll, muita coisa para falar. Peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Bem corrido esses últimos dias e vai ficar pior, porque última semana praticamente de mentoria, avaliação final com os mentorados, uma correria total. Então fiz o diário aqui rapidinho de quinta-feira de sexta, não com muitos detalhes, porque tá corrido. Bora lá então para o estudo semanal, aqui em relação ao dólar primeiro, mensal, que a gente teve aqui. Faltam, deixa eu ver, amanhã e terça só de pregão para esse mês. Então, basicamente tá fechando aí. Desse mês, nós temos um mês aí que no início eu fiquei bem preocupada, né? Até comentei que, nossa, se o candle fechasse desse tamanho ia ser assim, preocupante. Mas ainda bem que já praticamente voltou mais do que a metade desse candle. Então, interessante, porque aí tem uma defesa nessa região dessa resistência. Se eu marcar em relação a essa última pernada aqui, é como se o 61 estivesse respeitando. E a SLT também, o mais importante, o principal do mensal é a SLT, porque é um grande canal de baixa que vem lá de 2020. Então é como se a LT estivesse respeitando. Se ela respeitar, a gente pode talvez ver para o mês de maio uma defesa aí interessante e se manter abaixo dela, tá? Mas eu não acho que vai ser sim um movimento tão forte para devolver e buscar LT inferior. Não acho que é esse cenário ainda não. Infelizmente, eu acho que a gente vai ficar acima de R$ 5 por um tempinho ainda. Já em relação a semanal, mensal não tem muita coisa a se dizer. O semanal, o movimento foi bem interessante, justamente nessa região da CLT. Semana anterior aí foi muito importante porque tivemos várias semanas seguidas de alta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de alta. E aí a gente teve esse movimento bem interessante aqui, que testou a mínima, tentou romper a mínima da semana retrasada. E aí, pelo cenário, aqui não é bem um engolfo, né? Porque essa sombra aqui em cima foi bem complicada. É um inside candle, um inside que não é 100% inside porque renovou a mínima da semana anterior, né? Mas o movimento aqui, o contexto está bem interessante, porque era uma região de resistência aqui forte. O movimento rompeu de forma muito esticada, acionou stop de uma galera. Não foi só no dólar, foram nos DIs também. E aí travou nessa resistência aqui atrás. Então, ótimo. Já em relação ao semanal, o canal que nós tínhamos aqui, infelizmente o canal do semanal já era praticamente, mas eu vou deixar marcado porque pode ser um rompimento falso. Isso aqui pode ser uma exaustão e voltar para dentro do canal futuramente. Já que o oco que eu falava há um tempo, né, um ombro, cabeça, ombro, já era, não vejo mais isso aqui, infelizmente. Tinha também aqui no semanal um mini canalzinho, né, de alta que fica melhor de se ver no diário. Foi rompido, mas eu ainda vou deixar porque isso aqui tá com cara de ser exaustão, vai voltar para dentro desse canal aqui, para essa região. E por enquanto, pelo semanal, eu acho que vai dar sequência a esse rompimento, essa mínima retrasada aqui, tá? Da semana retrasada. O movimento tá interessante para romper, cair mais um pouco, porque a CLT do mensal tá muito forte. E aí tem a questão de rolagem de contrato, tá muito próximo. Vamos ver como que está a VWAP, né? Já já a gente olha para ver se tem algum contexto. Tem feriado na semana. Então, muita coisa, muita notícia. Então, assim, pode badalar, fazer um cenário muito louco ao longo dos próximos dias. Em relação à média, a gente tem aqui a média 200. Outra coisa que eu também estava comentando tinha um bom tempo, que a média 200 do dólar já estava virando para baixo. E aí esse movimento foi muito rápido tentando passar dela. E olha como que a semana retrasada fechou exatamente na 200, né? E aí veio a semana agora e fechou praticamente respeitando ela. Então a gente pode ver talvez buscando essa média de 20 aqui, com o contexto que eu falei, de voltar pro canalzinho, blá blá blá. E várias semanas de alta, né? Interessante fazer uma correção. Então média de 20 pode ser um possível alvo macro aqui dessa correção. O cenário não tá legal no macro, né? Porque o mercado sem tendência aqui tá horrível, um grande canal. Só que o interessante é que depois da média 200 a gente tende a ver um cenário mais de resistência dessa média 200 agora, né? Porque antes era um suporte. Ó, suporte, agora uma possível resistência. Resistência, resistência, resistência. Por enquanto, sim. Já em relação aqui ao diário, a gente tem um movimento super interessante de um possível pivôzinho. Começou lá de cima com barriga ignorada, veio um movimento forte e tá querendo quebrar esse movimento também para romper esse fundo. Porque nós temos um gap aberto aqui, tá? Um gapzinho que quase foi fechado, mas está aberto ainda, dessa região.
que também acaba se tornando uma região de suporte, né? Então, é um gap aberto, é um suporte, pode travar, pode, mas é com cara que vai cair um pouco. É a média de 20 aqui na região, então assim, ela já fez o repique dela, eu acho que ela tá fraca e tá longe da 200, então por isso que eu acho que vai dar um retorno, vai voltar. Em relação aqui ao diário, eu tinha marcado fundos mais altos, aí eu marquei esse último fundo aqui, pela teoria de Dow, né? Porque estava formando cada vez mais fundos altos, 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 e aí o movimento esticou. E não fez outro fundo relevante. Então, o próximo fundo que a gente tem, assim, de como se fosse o order block, né? Praticamente de um início de uma tendência, basicamente nós temos aqui, ó, uma região importante que deu uma ignição para essa tendência de alta. É o nosso suporte mais forte que nós temos. Esse aqui não é um suporte tão forte, é este daqui. E aí o movimento, tô esperando uma correção aí acontecer mais ao longo dos próximos dias. Eu tenho que olhar agora a VWAP. A VWAP do mês está na região. Então, assim, faltam 2 pregões. Então, o que eu posso. Eu falei que eu vejo mais correção, mas por ter apenas 2 pregões ainda para abril, o preço deve ficar aqui em torno dessa VWAP mensal, tá? Vai ficar travado aqui e talvez só na quinta e na sexta, porque quarta é feriado, tenha um movimento de queda, possivelmente, mas rolar de contrato acontece aquela questão dos gaps, né? Então, buscou ver o VWAP mensal, falei que quando fechou aqui de forma muito esticada, que estava muito longe da VWAP mensal, respeitou de novo o cenário, 150 pontos de queda, uma ótima visão, uma ótima análise. Aqui, canal de Keltner deu certinho, respeitou, buscou tudo certinho. Outra coisa para o preço ficar travado, porque nós estamos em trap zone, então não estou muito esperançosa para amanhã e terça-feira não, tá? Quarta-feira é feriado, vai piorar. Então talvez a semana só comece a andar na quinta e na sexta, praticamente no fim da semana. Então sem grandes esperanças aqui para o dólar. Se eu marcar retração desse movimento, dessa tendência que é a região do 61, então pode ficar aqui nessa faixa de Gaza, né, que o pessoal chama, trabalhar dentro dessa região, então sem muitas expectativas para o movimento do dólar. E sempre quando chega em canal de Keltner, às vezes quando busca 200, pode ficar um pouco travado na 200, como ficou aqui atrás, ó. Aqui ficou um movimento bem travado antes de sair da região. Então, uma trava forte aí antes de tomar alguma direção. Estou esperando por esse movimento, então, um cenáriozinho bem chato aí para o dólar nos próximos dias. Outra coisa também para bloquear, região de 5,100, né? 5,100, que foi uma resistência tão forte aqui, né? Que acabou rompendo. Agora acaba se tornando uma região de suporte. Então, o preço deve travar nessa região um pouquinho por um tempozinho aí. Já em relação a... Deixa eu ver, foi preenchido aqui Fair Value Gap. Eu tinha comentado que nós tínhamos um Fair Value Gap maior, que era essa daqui, foi preenchido, e é justamente onde está travando o preço. O próximo é aqui, justamente onde nós temos o início dessa última pernada de alta, né? Então, pode vir a cair mais, mas eu não acho que não vai ser agora. Se for, beleza, ótimo, fica bem tranquilo de operar. Já em relação aqui aos 5 minutos, o movimento ficou bem feio nos últimos dias, nos últimos 2 dias, porque ficou travado entre uma região de topo e fundo. Um possível caixote. Eu acho que já está meio que confirmando já um possível caixote. Antes não estava assim, estava caindo até em tendência legal. E aí depois aqui começou a vacalhar tudo e ficou feio. Ficou feio até porque caiu de forma muito esticada, né? Chegou em Keltner. Keltner deixa o mercado travado depois. Então, sem muitas expectativas para o dólar para amanhã. Região aqui de caixote. O que eu vou fazer no gráfico oficial? Vou vir aqui. Vou pegar justamente esse caixote que eu estou vendo, vou mudar de cor e vou deixar marcado. Enquanto estiver nessa região, o mercado está travado. Região aqui de fundo, esse outro caixote que eu tenho, é a possível região de troca de polaridade que nós temos, 5,100, com a região aqui do início, o 5,100 mesmo, do rompimento dessa região que teve aqui, onde o preço está travado agora. Então, enquanto não romper, e canal de Keltner está aqui embaixo, por isso que eu acho que não vai ser agora o rompimento. Senão ia ficar muito chato, muito complicado. Por médias aqui, eu não vejo a 20 em tendência, então 5 minutos está sem tendência. A 200 está com flat já, né? O preço rompe ela para cima, rompe para baixo, depois para cima, depois para baixo. Então não vejo ela em tendência. Característica inicial de um mercado lateral mesmo, bem feio. Já em relação ao índice, então, só ressaltando, não vejo movimento assim, muita esperança de grande tendência para os primeiros dias da semana. Deve ficar travado nessa região, até porque rolar de contrato vai acontecer. Mas espera a um longo prazo que venha romper essa região aqui, tá? Essa região tem liquidez. Então, já o índice, falar do Ibov primeiro, que não tem os gaps, né, da rolagem de contrato, e que a gente tem aqui
O Ibov, infelizmente, fez um movimento bem chato. Deixa eu mostrar aqui no gráfico esse. A gente tem aqui tinha um cenário, né, bem travado, ao mesmo tempo ombro, cabeça, ombro, enfim, mas o pior foi aqui mesmo, um caixote. Rompeu o caixote, só que detalhe, saiu da região quase de topo de forma esticada, né, complicado. E aí pode ser rompimento falso. Chegou na média 200, né, que é uma região de bloqueio forte. Chegou a preencher alguns favelo gaps, mas tem maiores aqui. É uma região de troca de polaridade, uma grande região de troca de polaridade. Região também de retração dessa última pernada de alta, 50%. É normal que o preço fosse realmente reagir. Reagiu, tá? Reagiu. E aí tava com cara de retorno. Só que na quinta-feira fez um mega, quase um PFR aqui, não de cor de compradora, de vendedora, mas uma baita rejeição. E sexta-feira formou esse candle grande. Confirmado aqui um fundo duplo nessa região. Só que estamos em trap zone. Então, assim, não estou com grande expectativa que esse movimento vai romper tudo, não. Espera sair dessa média de 200, essa média de 20, que trap zone aqui. E se eu for marcar essa última pernada de baixo, nós estamos em região de 50%. Então, caso rompe a máxima amanhã ou terça-feira, rompe essa máxima desse candle aqui, do diário, né? A gente pode talvez ver um movimento um pouco mais para cima. Mas, vindo pro mensal, olha como que o mensal tá feio, né? Tá complicado. Ainda tem muita força compradora. Desde lá de baixo, desde o ano passado. Muita força compradora. O movimento não tá conseguindo corrigir tão fácil nos últimos 3 meses. E o mês de abril vai fechar muito feio. Um feio interessante para continuar subindo, né? Bem interessante para continuar subindo. Se aproximou um pouco da média 20, apesar que ainda acho que está longe. Acho que precisa de uma correção melhor aqui no mensal. A média 20, talvez o preço deve ficar travado para a média 20 se aproximar mais. Pode ser, possível que isso aconteça. E aí, o movimento aqui em relação ao semanal, a gente teve, né, a virada da média 20. A média 20 está apontada agora para baixo. E aí nós temos aqui até foi uma situação de gatilho, né, esse 14 e o 15, mas aí o movimento não chegou a cair tanto, porque respeitou esses níveis aqui que eu falei de retração, blá blá blá. Tem um favelo gap aqui que chegou já a testar, esse favelo gap. Tem um outro lá embaixo, mas esse aqui é muito maior. Então, já testou essa região. Então, assim, o semanal tá formando um cenário bem feio como aqui, ó. Ainda sem sinal de grande ignição de novo. Tá muito feio. Eu tô preocupada porque aqui atrás a gente teve um rompimento da média de 20, ó. Se for desenhar aqui, olha o rompimento. Fez como se fosse um canal. A média de 20 começou a apontar para baixo. Será que vai ser agora que vai fazer isso também? Agora que vai dar ignição? Por enquanto, sem nenhum candle grande para isso, né? Aqui fez um candle semanal muito forte. Por enquanto, aqui nós não tivemos. Pequenininho. Então, por enquanto, acho que vai ficar assim. Sem cenário de rompimento para cima ou para baixo. Tá caindo de forma bem chata. O diário aqui é o que eu falei. Aí, agora eu vou lá para o índice futuro. A gente vê aqui diferenças. Tem um pouco de diferença aqui em relação à questão do gap, né? Então, ok. Vindo aqui para os 60 minutos, VWAP mensal. Vamos já ver a VWAP mensal. Nós temos a VWAP mensal aqui na região, só que nós tivemos rolar de contrato. Então, eu tenho que ativar o Ctrl+J, Ctrl+K. Adivinhe só, buscou a VWAP mensal. Tava bem lá no fundo, buscou. Então, é possível trava, mas eu acho que o preço vai ficar travado nessa região enquanto não virar o mês, tá? Vindo aqui pro esse aqui de novo, desativar Ctrl+J, Ctrl+K. O mercado não tem tendência nenhuma. Aqui tá formando, deixa eu ver se eu vejo alguma figura. Foda que agora pode ser fundos e topos, ao mesmo tempo tem um aqui, tem outro aqui. Tá feio, o cenário tá bem complicado, bem feio aqui. No meu gráfico oficial eu tinha esse caixote agora não me importa mais. Eu tinha esse caixote aqui do meio, que é a região do meio dessa negociação toda. Eu ainda vou deixar, porque é uma região de trava. Aqui é uma trava forte, aqui é uma trava forte e aqui chegou quase a testar. Então, vou deixar aqui, mas... deixa eu ver se eu marco alguma coisa aqui. Pode ser, vou marcar esse LT. Acho interessante. LTzinha aqui, pode ser que está respeitando. Pronto. Da LT inferior ainda não vou marcar, não. Do movimento de baixa que a gente teve aqui no índice futuro, é região de Fibo, então não teve, apesar que sexta-feira foi um movimento forte, mas ainda olhando pelo macro não tem indicação de força nenhuma, assim. Tá em retração da última pernada de baixa que foi muito mais forte.
Isso aqui pode ser uma grande fase de correção para voltar a cair. Então, sem grandes expectativas. O movimento de sexta foi apenas uma barra aí qualquer que ainda não é uma indicação de tendência forte assim, não. 5 minutos. Mercado. Deixa eu ver aqui uma coisa do IFR. Porque fechou esticado na sexta. Acionar aqui. Fechou sobrecomprado. Então, eu não pensaria em compra nas primeiras horas de amanhã, tá? Então, inclusive, já estaria acionando até o setup do IFR de venda aqui nas primeiras horas de amanhã. Então, pelo menos amanhã eu não vejo aqui setup. Quer dizer, não vejo operação de compra nas primeiras horas por causa desse movimento esticado para os 60. Tem a CLT, que pelo jeito está respeitando mesmo. A LT aqui deve então voltar, cair. Então, temos um cenário um pouco estranho em relação ao dólar, né? Dólar e índice. Aqui, pelo 60 do dólar, o movimento tá com cara de trava. O movimento do 60 do índice tá com cara de que vai corrigir. Então, será que vai ficar travado os dois? Porque os dois estão numa região assim de indecisão? Pode ser. E aí, pelos 5 minutos, aqui a gente tem uma deriva, né? Uma grande deriva aqui. Chegou a romper pelo menos essas máximas aqui importantes. Foi um rompimento até verdadeiro por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Essa região aqui para mim, que é a média de 200, né? Amanhã, caso o movimento abra, né? Para corrigir o setup do IFR, aqui é uma possível região de trava. Se eu for para esperar movimentos de alta a longo prazo, aqui é importante que não seja rompido de novo. Se voltar, já era. Isso aqui acaba confirmando pra gente um canal, tá? Já tem 3 toques aqui da LT, inclusive inferior. Eu vou até compartilhar aqui, já posso compartilhar, tá melhor pra ver no 5 essa outra LT. Então, o movimento tá em canal. Já estava, agora tá pior ainda esse canal. Já tem dias aqui nessa região, tá? Deixa eu voltar, o movimento mexeu sem querer aqui. Então, LTzinha lá embaixo. Pode ser que volte, e os dois acabam ficando travado. Um travado talvez para cima o dólar, e o índice travado para movimento de baixa. Fora isso aqui, nada mais a falar, porque nós temos aí praticamente a rolagem do mês acontecendo. Já notícias, essa semana tem muita coisa. Tem feriado, então começando com o fato que tem balanços de empresa acontecendo ao longo da semana, muito balanço importante. Segunda-feira amanhã, vamos ter uma segunda-feira normal? Até que não. Vai ter algumas notícias aqui. O CAGED, que era para ter saído sexta-feira, que é evolução de empregos no Brasil, era para ter saído sexta, não saiu, pode sair amanhã. Então não é um dia assim normal, mas nada, muita notícia assim que, tipo, Estados Unidos, alguma coisa que vai abalar, tá? Então, por enquanto, tranquilo aqui. Pode ser uma segunda-feira de tendência, que eu estou reparando que as últimas segunda-feiras dos últimos meses está tendo uma tendência forte. Aproveitando que não tem notícia relevante, os Estados Unidos está criando tendências, tá? Então pode ser segunda-feira de tendência. Fora o fato que é penúltimo dia do mês, né? Então, assim, pode acontecer movimentos que é mais manipulação, enfim, acontece várias coisas esses últimos dias. Já na terça, antes do feriado do Brasil, temos aqui notícia na zona do euro importante. Começa a madrugada, muita coisa lá fora. E aí, abertura IPP, inflação ao produtor e taxa de desemprego, muito importante. Mas é coisa que reage na hora, não tende a criar tendência. Tendência é mais notícias dos Estados Unidos. E lá nós não temos aqui na terça nada tão relevante. Pode ser essa aqui, 10h45 e 11 horas, possíveis, mas não é algo tão forte assim. E aí na quarta-feira é feriado, não só aqui, mas em vários lugares, nem sabia, até esqueci disso. Nos Estados Unidos, a gente não tem feriado, tá? Então, praticamente algumas regiões da zona do euro, beleza, mas os Estados Unidos vai continuar funcionando. E aí, nos Estados Unidos tem variação de DP. Então, o que acontecer lá, que o EWZ vai estar funcionando, a gente vai ter que ficar de olho para quinta-feira. Porque vamos supor que o EWZ caiu 1%, então a gente já pode esperar gap de baixa aqui, já na quinta. Gap, pelo menos, a gente pode esperar para a gente consegue analisar, né, como que vai ser o gap. Se é de alta, se é de baixa, pelo EWZ o movimento lá fora no dia anterior, porque Estados Unidos vai funcionar. Tem variação de emprego, ADP, que é a prévia do payroll, tem o PMI, importante, 2 aqui, então oferta de emprego também, então, nossa, muita coisa. Muita coisa aqui. Nossa, peraí. Nossa, a decisão taxa de juros aqui do Fed é na quarta, logo no feriado. Puta merda. Tem declaração do FONC, porra. Nossa, é isso mesmo? Que buceta. Caraca.
É isso mesmo. Taxa de. É isso. Eita, é isso mesmo. Então, declaração aqui. Ó, nossa, eu fiquei até desorientada aqui. Tem a taxa de juros lá, uma semana que tem payroll, feriado no Brasil no mesmo dia. Então, assim, agora eu fiquei bem preocupada. Fiquei bem preocupada. O que pode acontecer aqui na segunda e na terça, só porque quarta-feira é feriado, um dia tão importante. Na quinta, pior ainda, né? Que o movimento vai ser uma reação da declaração do dia anterior. Então, é extremamente importante. Então, não é super quarta dessa vez, né? Porque a gente não tem a decisão na taxa daqui junto com os Estados Unidos e tem feriado. Então, dessa vez não foi uma super quarta. Não será uma super quarta. Quinta-feira, feriado na China. E aí, zona do euro cheia de notícias, já abre aqui com algumas notícias nada relevantes, porém com reação do dia anterior. Cuidado, quinta-feira, não vamos esquecer disso, porque a reação inicial ainda vai ter reflexo do movimento do dia anterior. Na verdade, todas as bolsas que estarão em feriado na quarta vai ter reflexo na quinta, né? E aí a gente tem algumas notícias, 9h30 não é de movimentar tanto. E, ok. Então, mais reflexo do que aconteceu no dia anterior, possíveis discursos, movimentos futuros, porque dependendo do discurso do Powell vai ser tiro, porrada e bomba. Já na sexta-feira, feriado ainda na China, não vamos ter cotação do minério de ferro tão relevante. Porém, sexta-feira, sextou com relatório de emprego, payroll, taxa de desemprego, ganho médio por hora trabalhada, muita coisa aqui, 9h30, 10h45 pode talvez movimentar, mas o foco vai ser 9h30. Tem 11 horas também, porra, muita coisa. Então, que pena que quarta-feira não vai funcionar. E eu gosto bastante de acompanhar esses movimentos do dia de juros, né, declaração do FONC, mas não vamos ter pregão aqui na quarta. E aí complica a situação porque, pensa só, se você é um grande player, você vai ter... você vai querer se posicionar, ter posições abertas em países que terão feriado justamente no primeiro dia do mês de abril, que é um primeiro dia sempre é muito importante, os primeiros, né? Ainda por cima com taxa de juros dos Estados Unidos, com notícia relevante, declaração do FONC. Então, será que vai ter, assim, player, né, querendo se posicionar nesses dias em países emergentes como o nosso? E, principal, amanhã e terça, como que eles vão se preparar para um dia que vai ser feriado pra gente e lá nos Estados Unidos não vai ser? Então pode ter movimento bem estranho, tá? Nos próximos dias pode ser mercado realmente travado, lateral, para eles distribuírem seus lotes, realizar, estopar, enfim, montar mais. Região de distribuição ou de acumulação pode ser travado justamente os dois ativos aqui, índice e dólar. O S&P lá fora está fazendo pullback na 20. Esse pullback aqui está sendo sem volume, então pode ser pullback para continuar o movimento de baixa. Nasdaq, setor de tecnologia que está puxando muito ultimamente, está fazendo pullback também. Aqui o DXY está fazendo pullback na 20, tá? Para voltar a subir. Eu acho que talvez com a notícia de quarta-feira, vamos ver como que vai ser. Apesar de ser feriado, eu vou estar acompanhando, tá? Eu quero ver como que vai ser muito importante. Eu vou ter que fazer a revisão nessa quarta-feira para a gente se preparar para quinta, porque a declaração do FONC vai ser extremamente importante, porque esperavam que houvesse redução agora em maio, já estão especulando lá para junho. Então agora para setembro, daqui a pouco não vai ter redução nenhuma esse ano. Então qualquer coisa que o Jeremy Powell falar é tiro, porrada e bomba, e aí a gente tem que ver como que o dólar vai reagir lá fora. E o nosso EWZ também. EWZ é extremamente importante. Juros americanos estão em movimento de alta ainda, infelizmente, uma galera aí sofrendo, estopando. Não só lá, mas aqui também, nos juros aqui. Nvidia recuperou bastante, mas ainda em região de resistência. Nós temos aqui petróleo em canalzinho de alta, aqui, canalzinho de alta. Então, a semana vai girar em torno dessas notícias. Agora, eu tô bem preocupada, assim, no sentido de como que essa semana pode reagir, pode ter movimento muito estranho. Vamos acompanhar um pouco do fluxo. Porque logo juntando fim de mês, rolagem do dólar, dólar em região importante num preço forte, junta com o índice, com a situação de juros aqui, juros lá fora. Então, não tá legal o cenário. Aqui o VIX está corrigindo, ok? Então vamos aguardar como vai ser essa semana. Por enquanto só isso, mas estou ansiosa para ver como que vai ser.